Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais uma vez, numa breve reflexão com um versículo para fortalecer a nossa fé e também o nosso conhecimento em Deus, para nos preparar para aquilo que há de vir. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Daniel. Quero ler com vocês o capítulo 8 e o verso é o 10. Diz assim: seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Glória a Deus, irmãos. O livro de Daniel, eu falei isso na outra reflexão da tarde, aonde comentei que a primeira parte do livro de Daniel até o capítulo 6, do 1 ao 6, conta um registro histórico, o cativeiro do Babilônio. E depois Daniel entra numa profunda busca ao Senhor por meio de jejum e oração, onde ele tem revelações e visões de tempos que haveriam de vir e também daquilo que estavam acontecendo. E por meio disso nós podemos aprender muitas coisas, como por exemplo nesse versículo. Em determinado momento, o anjo Miguel, que está vindo trazer o anjo que está trazendo uma revelação para Daniel, ele fala que foi impedido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia. E o anjo Miguel teve que vir ajudá-lo justamente na guerra contra esses principados e potestades, para que a mensagem pudesse chegar a Daniel. E essa mensagem ela chega como esperança para nós, embora mostre o poder do inimigo, porque a palavra diz o seguinte: seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial e lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e as pisoteou. O que nós entendemos, irmãos? Que tudo mesmo que acontece de manifestação aqui na terra aconteceu primeiro no reino espiritual. Sim, o nosso comportamento, aquilo que nós estamos vivendo com relação a sentimentos, com relação a tudo aquilo que está passando na nossa vida, primeiro teve uma guerra ali pelas nossas vidas no âmbito celestial. E logicamente, irmão, nós que seguimos o Senhor, nós estamos do lado vencedor. Mas isso não quer dizer que nós não sentiremos o impacto dessa guerra aqui. A palavra é bem clara a dizer, irmão, que o seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial e lançou à terra alguns do exército. Ou seja, irmãos, essa guerra que estava acontecendo entre anjos e demônios, veio em algum momento a terminar aqui na terra, com alguns dos anjos sendo lançados à terra. Tamanha era o poder. E isso é retratado em toda a escritura, irmão. O que eu quero dizer? Que aquilo que acontece conosco primeiro está acontecendo lá na terra. E logicamente, para nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então muitas vezes nós vemos manifestações de ódio, manifestações de fúria, manifestações do nosso lado, irmãos, que não se referem propriamente dito a uma pessoa. Como Paulo vai dizer, e eu vou repetir, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu não sei o que você tem vivido, irmão. Não sei o que você tem vivido. Talvez seja momentos de opressão, talvez sejam momentos em que a guerra está bastante intensa, em que o cansaço tem tomado conta, em que você se vê cercado de todos os lados. Saiba, existe um exército de anjos pelejando por você. O Senhor já deu a ordem dos anjos são que te acompanhem até o final, mas isso não quer dizer que nós não sentiremos o impacto. E nós não podemos fazer muita coisa com relação a isso, a não ser orar e nos cobrir por meio do poder de Deus, para que nós suportemos até o fim, para que nós não venhamos a sucumbir justamente ao que está acontecendo do outro lado. E a respeito dessas coisas, Paulo escreveu para nós em Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu quero orar com vocês. Senhor, eu coloco diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que talvez tenham vivido, assim como nós vimos aqui na Tua palavra, os impactos
gerados por essa guerra no mundo invisível, onde nós não conseguimos ver. Sabemos que é real, Pai, a presença de anjos e demônios que tentam influenciar a nós e a todos que estão ao nosso redor. Queremos te pedir uma proteção celestial, Pai, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que sabem que o Senhor zela e que o Senhor é poderoso. Fortaleça-nos no Senhor e no teu forte poder. Livra-nos da opressão, livra-nos do medo, livra-nos da culpa, livra-nos do receio, livra-nos, Pai, da ansiedade, da tristeza sem fim, livra-nos de tudo aquilo que o diabo tem tentado causar com essa guerra. E minimiza, Pai, os impactos, ameniza toda a dor. É o que nós te pedimos e oramos hoje, entregando, confiando que já vencemos essa guerra, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, Efésios 6,11 vai dizer que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor. Até uma próxima. Tchau, tchau.